Fala, povo abençoado, graça e paz a todos, trazendo esse vídeo aqui com esse título: O que foi o Apocalipse bíblico? Nós temos notado aí, observado alguns comentaristas, sejam ele pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, nós notamos que eles não querem, na realidade, dar o braço a torcer. Mas há muitos que já estão começando a analisar melhor as escrituras. E há alguns que ainda não estão aderindo totalmente ao que está escrito realmente, porque eles são mantidos pelo sistema religioso. Então, uma pessoa que é mantida pelo sistema religioso, ou seja, eles são assalariados ao sistema religioso. Então, é claro que uma pessoa que recebe salário, ele não vai trazer um ensino contra aquilo que ele tem ensinado ao longo da sua vida. Então, existe esse número de pessoas que estão aderindo, não 100%, mas fazendo uma certa abertura, né? Abrindo um parênteses dentro da escatologia já consumada, né? Que para eles não é totalmente consumada, porque eles não podem dizer isso. Se eles disserem que realmente o que eles ensinaram ao longo do tempo não tem suporte bíblico nem histórico, eles perdem o salário deles. Então, eles não querem perder o seu salário. Então, para ele, o mais importante é o salário, não é a verdade. Então, meus queridos, o título que eu quero trazer aqui nesse vídeo é esse: O que foi o Apocalipse bíblico? O Apocalipse bíblico foi uma imagem simbólica de conflitos da igreja primitiva que já se cumpriram. E isso é fato. E isso é histórico também. Então, todas as profecias, né, referindo a principalmente de Daniel 9, né, sobre o fim dos tempos, se cumpriram no ano 70 DC, quando os romanos atacaram e destruíram Jerusalém e Israel. Inclusive a queda do templo. E isso tira a possibilidade do futurista alegar que o Apocalipse foi escrito meados 90 a 95 DC. Então, meus queridos, a queda do templo, como foi? Mateus capítulo 24, verso 2. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O versículo 3 diz: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, ou seja, aqui já é uma conversa fechada, já falei em vários vídeos, né? Aqui é uma conversa fechada, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E outro ponto também, meus queridos, é a respeito do julgamento da cidade de Jerusalém, que estava prestes a acontecer naquela geração. Não nos futuros incertos aí, como os futuristas ensinam. Olha só, 1 de Pedro 4,17. Porque já é tempo. Olha, esse já é tempo, meu querido, não quer dizer que vai ser ainda. É que já é. Quando você usa essa palavra, essa colocação, já é porque, meu querido, não vai ser para 2000 anos. Já é para o momento presente. Então, seguindo aí, 1 de Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Quem era a casa de Deus ali, meus queridos? O povo de Israel, o templo, a cidade. Seguindo aí. E se primeiro começa por nós quem? Pedro e os ouvintes, né, da carta. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Para você ver que não se pode futurar uma conversa que está sendo dirigida a um grupo de pessoas. Um outro ponto também muito importante é que se o Apocalipse foi escrito entre 90 e 95 DC, por que o autor não menciona tais eventos como a destruição da cidade de Jerusalém e a queda do templo? Será que isso não seria pontos importantes para ser historiados?
Será que isso não seria um ponto importantíssimo, diga-se de passagem, que é a cidade santa, que é o templo, o maior ícone da religião judaica? Será que não é importante para ser mencionado em Apocalipse sobre os eventos que aconteceram no ano 70? Então, meus queridos, é evidente que tais acontecimentos ainda eram futuros para aquela geração, que ainda não havia presenciado tais acontecimentos. Então, para eles, era mas bem presente. Então, ao examinarmos Apocalipse 11, 1 e 2, notaremos que a datação não poderia ser pós 90. Então, nós vamos ler. Apocalipse 11, 1. Depois disso, recebi uma régua de medir, parecida como um caniço, e me disseram: levante-se, tire as medidas do templo de Deus e do altar e conte as pessoas que estão adorando no templo. Mas se não tem templo no dia de hoje? Verso 2. Porém, não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos que pisarão a cidade santa durante 42 meses, que é 3 anos e meio de tribulação. Está bem colocado aí, meus queridos. Tribulação essa que os apóstolos já estavam passando por ela. E os futuristas aí, em seus podcasts, né, discutindo: você é pré ou pós-tribulacionista? Afinal, quantas tribulações tem na Bíblia? Veja só uma coisa interessante, meus queridos. João, na ilha de Pátimo, era um companheiro na tribulação. Sim ou não? Está escrito ou não está escrito? Quantas tribulação há? Mateus capítulo 24, verso 20. Mas orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Por que no sábado? Porque, meu querido, no sábado é um mandamento dado por Deus aos judeus que não poderia fazer nenhum esforço físico durante esse dia. Um dia santo, um dia separado. E no inverno, por quê? Porque um tempo muito frio. Então, possivelmente, eles não sobreviveriam. Versículo 21. Porque haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. E eles estão dizendo: você é pós ou você é pré-tribulacionista? Nenhuma coisa nem outra, meu querido, já aconteceu. Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação. É uma, duas ou três tribulações? Só uma. Vou ler de novo. Apocalipse 1, 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Verso 11, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o que vês. Escreve no livro e envia ao Brasil. É isso? Não. Envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. O que nós temos a ver com esses locais? Então, meus queridos, note que em lugar nenhum da carta apocalíptica enviada às 7 igrejas da Ásia, diga-se de passagem, ou destinatário, né? A carta não menciona os eventos a ninguém. Isso torna verdadeiro que a escrita ocorreu antes do ano 70 DC, porque senão João teria registrado que o templo caiu, que a cidade foi tomada. Claro, isso é um fato muito importante para se deixar passar. Um outro ponto também que está dentro do texto que nós lemos é pessoas adorando no templo. Como fica isso, meus queridos? Se o templo caiu no ano 70 DC e até hoje não há nenhum outro templo, e você não venha me dizer que essas empresas aí, registradas em cartório, CNPJ, são templos. Não. Porque o tabernáculo está com os homens. Nós somos o templo
que o Espírito e o próprio Deus habitam. 1 Coríntios 3,16. Não há lógica para interpretar que algumas profecias foram cumpridas e outras profecias ainda irão se cumprir em um futuro incerto. Que a cada dia eles estão colocando datas, estão caindo na vergonha, né? Porque não tem como você datar algo que já aconteceu. Isso é loucura. Pois todas as profecias, meu querido, todas as profecias foram cumpridas em 70 DC. E você pode tomar, por exemplo, todos os versículos do Antigo Testamento, né, prevendo a primeira vinda de Cristo. Cristo veio no tempo em que estava predito que viria. Daniel capítulo 9, do verso 25 ao 26. Olha só, vamos ler aí. Daniel 9, 25. Preste atenção, Daniel, e compreenda. Depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, 7 anos vezes 7 vão passar até que chegue o líder escolhido por Deus. As novas ruas e muralhas de Jerusalém durarão 62 anos, vezes 7. Mas será um tempo de muito sofrimento. Verso 26. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto, injustamente. Chegará um rei com o seu exército e destruirá a cidade e o templo. Então aqui está dizendo, meus queridos, nessa profecia que um rei viria. E veio, não veio? Ou vai vir ainda? Já veio, né? E diz assim, ó. Chegará um rei com o seu exército e destruirá a cidade e o templo. Foi destruída a cidade e o templo ou ainda vai ser? Já foi. Então, o fim virá. Ué, se já foi destruída a cidade e o templo, o fim já veio. Mas não é o fim do mundo, é o fim do mundo Aion, não do mundo cósmico, como os futuristas esperam. Né? O mundo se acabar, uma explosão. Não, é o mundo Aion. É o fim de uma aliança, o fim de uma era. Então ele diz, o fim virá como uma enchente, trazendo a guerra e a destruição que Deus resolveu mandar. Deus resolveu mandar. Então, meus queridos, existem profecias sobre a queda do Reino do Norte, pelos babilônicos, né? Vocês sabem a história, que estão registradas nos livros de Reis e Crônicas, considerando eventos importantíssimos, certo? Como que o próprio Deus envia um anjo a João, na ilha de Patmos, e não menciona a queda do templo, se é que a carta foi escrita no ano 90, 95, então, se a carta foi escrita no ano 90 a 95, então o João já teria essas informações, sim ou não? E ele não menciona nada no Apocalipse? Será que não é importante, meu querido, a destruição da cidade e a queda do templo? Será que não era importante para João anotar em sua carta? Claro que seria. É evidente que a carta não foi escrita em 90 ou 95, como os futuristas querem datar. Porque é a forma que eles encontram de manipular a história. Não somente a história, como os escritos bíblicos. Para quê? Para que o seu império continue aí. E eles se enriquecendo, vendendo. É claro que uma mensagem como esta, eles nunca vão trazer dentro dos seus locais de culto. Por quê? Porque isso quebra eles. Eles não querem trabalhar mais. A vida que eles levam é muito boa para eles trazerem esses ensinos aqui. O povo vai acordar e vai sair desses locais. E viver feliz para sempre. Então, meus queridos, um outro ponto também que é muito importante e antifuturista, né? É o avanço dos soldados romanos liderado por General Tito, né? Que é Tito Flávio Vespasiano, em guerra contra os judeus, em fevereiro de 67 DC, quando a cidade foi totalmente subjugada, isso está registrado, né, na Bíblia e na história, pelo General Tito no final de agosto de 70 DC, em um período exato de 3 anos e meio, ou 42 meses, como previsto em Lucas, capítulo 21, verso 20, o verso 22 e o 24. Olha aí. Lucas 21, verso 20. Jesus disse ainda,
Quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exército, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Lucas 21, verso 22. Porque aqueles dias serão os dias do castigo. E neles acontecerá tudo, não vai acontecer alguma coisa, é tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. E aconteceu. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu na história e na Bíblia. Verso 24. Muitos serão mortos à espada e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo. Ué, meus queridos, se eles dizem que a vinda de Jesus é a destruição do mundo, para que eles vão levar esses irmãos cativos para outros locais? É só uma observaçãozinha, né? Que diz aqui, outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo e os não-judeus conquistarão Jerusalém, até que termine o tempo deles fazerem isso. Então, meus queridos, se você examinar bem os escritos, nem Jesus, nem os discípulos, ou o próprio apóstolo Paulo mencionam algo sobre a reconstrução de um templo, sendo que já havia um templo nos dias deles. Para que eles iriam falar sobre um novo templo, se o templo ainda estava de pé? Então, é uma grande injustiça dos líderes religiosos futuristas dizerem que as palavras de Jesus não foram para eles, e sim para hoje. Então, meus queridos, eu quero terminar com isso aqui. Ó. Mateus capítulo 23, verso 35 ao 36. Na nova tradução na linguagem de hoje. Acompanha aí. Mateus 23, 35. Por isso Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram. Desde a morte do inocente Abel até a de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. O Senhor Jesus está dirigindo essa palavra aos fariseus daquela época, tá? Não é para nós. E o versículo 36 agora fecha com chave. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, o castigo por tudo isso cairá sobre o povo de hoje. Aí eu fecho esse vídeo com a pergunta. O povo de hoje é o povo de hoje mesmo, século XXI? Ou era o povo de hoje da geração daqueles líderes que sobre ele caiu o castigo? Porque todos os profetas que Deus mandava, eles matavam. É só você ler o contexto aí, né, de Mateus capítulo 23, você vai ver que Jesus está dizendo que o castigo sobreviria sobre eles, não sobre nós, como os futuristas, os doutores da lei aí, né, da lei do século XXI, querem inculcar na mente dos incautos que essas palavras não são para eles, que são para nós. Então é uma grande injustiça da parte dos futuristas, e isso tem um propósito para eles, né, porque essa mensagem futurista põe pânico nas pessoas e seguram elas dentro dos alçapões. Né? Porque se eles não estão lá dentro, Jesus vem, o que acontece? Fica, né? Como mencionei no começo do vídeo, né? Tem muitos estudiosos aí que já estão começando a soltar as verdades. Por quê? Porque eles já não mais necessitam do sistema religioso para se sustentarem, porque as mídias estão aí, os podcasts, né? As entrevistas estão por aí, então ele está conseguindo se manter de uma outra forma. Então, eles não têm mais, diga-se de passagem, eles não têm mais o rabo preso com o sistema religioso. Então, eles não estão mais obrigados a segurar a verdade. Então, meus queridos, é isso que está acontecendo. E você vai ver muita coisa acontecer nesses dias aí, viu? Você vai ver que muitos líderes religiosos vão começar a despertar, se é que eles têm o espírito, né, do Altíssimo, né, porque existe os mercenários, né, e existe aqueles que realmente fazem pensando que estão fazendo realmente a coisa certa. Mas quando a verdade chegar, o Espírito vai falar no coração deles. Eles vão falar, peraí, está errado. Então, foi isso que aconteceu comigo um dia. Eu presenciei que estava em meio a um erro gritante, né, escatológico, e eu dei o meu basta. Então, meus queridos, estou aqui
para trazer esse vídeo para que você reflita, né? Não estou aqui te obrigando a aceitar aquilo que eu estou trazendo, mas para você pensar, examinar mais as Escrituras. Amém, meus queridos? Graça e paz a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus.